Eu preciso fazer aqui uma recapitulação antes de começar esse vídeo. Se vocês se lembram, algumas semanas atrás, o que a gente viu foi um racha na extrema-direita brasileira. Por um lado, você teve o Olavo de Carvalho, junto com outros bolsonaristas também, defendendo o Bolsonaro a qualquer custo. O Olavo de Carvalho veio aqui dizer que era importante criar uma militância bolsonarista. Não era uma militância conservadora, não era uma militância de direita, não era uma militância patriótica, era uma militância bolsonarista, para defender o Bolsonaro, não importando o que quer que seja. Esse pronunciamento do Olavo de Carvalho se deu porque já estava ocorrendo uma fissura entre influenciadores e políticos da extrema-direita em torno da CPI da Lava Toga, que é uma CPI que eles propõem para investigar os ministros do Supremo Tribunal e talvez até fazer o impeachment de alguns ministros. Então, por um lado, você tinha o Olavo de Carvalho, vários seguidores do Olavo, bolsonaristas também, contra a CPI da Lava Toga, porque, segundo eles, isso travaria o governo, isso criaria um mal-estar entre os poderes na República Brasileira e isso travaria o governo. Você tinha, por exemplo, a Carla Zambelli contra a CPI da Lava Toga, você tinha Alan dos Santos, que é um olavista também muito próximo do Olavo de Carvalho, que, segundo denúncias do Lobão e do Alexandre Frota, é um dos líderes das milícias virtuais bolsonaristas. Então você tinha um grupo ali bastante próximo do Bolsonaro contra a CPI da Lava Toga. Sendo que meses antes, essas mesmas pessoas foram às ruas, foram para manifestações pró-CPI da Lava Toga. Então houve uma guinada tremenda, uma guinada radical em torno dessa CPI. E por outro lado, você viu outras pessoas, outros influenciadores também de extrema-direita, como o Nando Moura, como o Felipe Moura Brasil, como André Guedes, por exemplo, que resolveram manter a coerência com aquilo que eles tinham feito antes, né? Porque o Nando Moura, por exemplo, foi um que foi em cima de carro de som na Paulista para defender a CPI da Lava Toga. Então, por questão de coerência, o Nando Moura falou, não, a CPI da Lava Toga é importante sim. Você não pode abandonar uma coisa que é importante na cabeça dele. Isso foi se acentuando ao longo dos últimos dias, ao ponto que vocês agora têm esse grupo aqui se devorando vivo. Eu quero ler uma publicação aqui na aba comunidade do Nando Moura, que já é uma resposta ao Alan dos Santos, né? O Alan dos Santos diz o seguinte aqui, sobre o Nando Moura, que o que se tem agora é uma série de respostas, réplicas, tréplicas, estão agora realmente se comendo vivo. O Alan dos Santos estava respondendo uma outra publicação do Nando Moura, então diz o seguinte, o Alan dos Santos: isso é o ápice da canalice. Isso não é ignorância, opinião divergente, dúvida. Isso é populismo. Jogar pra galera para ter curtida e aumento de audiência. Ele mesmo, o Nando Moura, sabe que o povão não conhece o problema em detalhes. É apenas um moleque revoltado. E aqui ele respondia uma publicação do Nando no qual ele criticava a postura do Bolsonaro em relação ao Supremo, em relação ao STF. E daí o Nando vai e responde ao Alan dos Santos, né? Campeão, falar as coisas que eu falo me faz perder inscritos, mas eu durmo tranquilo à noite por não abanar o rabo e abaixar a cabeça para o que é errado. Para mim, moleque revoltado é quem senta emburrado xingando por uma esfirra, e aqui ele se refere a uma briga que houve entre o Alan dos Santos e o Mamãe Falei, e canalha é quem pede para ir às ruas pela Lava Toga e depois, na maior cara de pau, muda de ideia. Essa briga interna na extrema-direita tem criado legiões de apoiadores de diferentes lados. Então você tem um grupo que está totalmente contra o Nando agora, você inclui ali Lilo Vlog, que foi atacado pelo Nando também, você tem o próprio Enzo, que fez um vídeo lendo publicações contra o Nando Moura, resposta ao Nando Moura, você tem o Alan dos Santos, né, que chamou o Nando de canalha, tem um monte de gente que está querendo agora a queda do Nando Moura. Inclusive deram um apelido para ele agora, que é Decepcionando Moura. O negócio está feio, mas por um lado, eu vou ter que dizer uma coisa aqui. O Nando está sendo coerente com aquilo que ele se propôs. Se ele foi para as ruas a favor da CPI da Lava Toga, mesmo discordando das ideias dele, porque eu não acho que ele tenha nenhuma ideia digna e decente e razoável, mas ele está sendo coerente com aquilo que ele faz. Já não pode dizer o contrário dos outros bolsonaristas, porque eles estão agora seguindo o que o Bolsonaro diz. Se o Bolsonaro e a família do Bolsonaro diz que, não, agora a gente tem que fazer tal coisa, todos eles vão como se fosse gado mesmo. A gente tem falado do gado do Bolsonaro aqui, né? Pessoas que seguem cegamente o Bolsonaro, e isso é absurdo, isso é incompreensível. É claro que quando você põe um rótulo de mito em alguém, num candidato, num político, isso parece que exige uma certa devoção cega a esse candidato. Então, em certo sentido, o Nando está sendo coerente com aquilo que ele se propôs a fazer. E isso levou a uma rota de colisão com os bolsonaristas e olavistas que estão criando uma blindagem em torno do Bolsonaro. Não importa o que o Bolsonaro fizer, ele está certo. Como eu disse, isso não quer dizer que eu concorde com o Nando, não. Eu acho que o Nando está errado em vários aspectos, porque o Nando não é instruído, ele não tem uma grande leitura que permita uma compreensão muito abrangente da realidade, ele não é uma pessoa erudita, mas ele não é burro também. Então o que ele percebeu agora, nesse momento, é que ele embarcou num barco furado, de fato, ele sabe disso, ele sabe que ter encampado o bolsonarismo foi um erro, ele já se deu conta disso, ele já percebeu que o bolsonarismo
é uma furada. Então o que ele tem feito para mim é deliberado, assim como outros bolsonaristas também já fugiram do Bolsonaro. Você teve lá, por exemplo, Alexandre Frota, que era alguém que ajudou na campanha do Bolsonaro, que apoiou o Bolsonaro nos primeiros meses e depois percebeu a furada na qual ele estava e saiu. Inclusive, eu vou ter que compartilhar esse vídeo com vocês aqui, gente, porque para mim foi totalmente inesperado, né? Agora, eu peço sim que o povo brasileiro deixe de ouvir o Olavo de Carvalho e ouçam mais Lobão, o Vila, o Luciano Ayan, a Madalene e tantos outros que estão aí, inclusive o Bugalho. Muito obrigado. Então você teve pessoas como o Lobão e Alexandre Frota que faziam parte dessa ala bolsonarista e olavista também, e depois vão lá e se voltam contra esse grupo. É uma manobra oportunista, certamente eles perceberam onde eles se meteram e agora querem fugir disso. É evidente que é oportunista isso. Mas, por outro lado, é uma manobra no sentido da sensatez ou de uma radicalização menor? Por que não também? E outros que têm feito isso é o MBL. Logo de cara, né, logo depois da eleição, já começaram a tentar se afastar do Bolsonaro, têm tentado se apresentar como moderados agora. Eles têm feito um esforço tremendo para tirar essa etiqueta de radicais deles, que eles são ainda. Embora verbalmente eles digam que não são, na prática eles continuam utilizando as mesmas estratégias que eles utilizavam anos atrás, de tentar queimar a reputação de pessoas, de atacar pessoas virtualmente. Então não mudou tanto assim, ao ponto de você poder olhar para o MBL e achar que eles mudaram muito. Não mudaram. Eles estão tentando se aproximar de alas mais moderadas e criar uma nova imagem. Tanto o Nando, quanto o Alexandre Frota, quanto o Lobão, eles estão num processo agora de redefinição de marca, branding. Eles querem mostrar que eles não são radicais, eles não apoiam a ala mais fanática do governo. No caso do Nando, eu nem sei se é isso. Acho que no caso do Nando, acho que ele é a ala mais radical ainda do que os radicais. Ele quer manter a postura que ele tinha já antes de radical total e não apoia a manobra do Bolsonaro para governar. Eu vejo o Nando aquele fundamentalista que acha que o Bolsonaro não é radical o suficiente. É o tipo que está deixando de apoiar o Bolsonaro porque ele queria mais extremismo, ele queria mais radicalismo. Mas, de qualquer modo, esses afastamentos que estão ocorrendo são sintomáticos. Eles têm demonstrado essa luta interna pelo poder, esses grupos se digladiando, esses grupos lutando pela supremacia. E outro também que tem entrado nessa briga é o próprio João Dória, que é um possível candidato à presidência e que vem forte, gente. Ele vem forte, sim. Ele colou no Bolsonaro, né? Teve até o Bolsodória, ele veio colando nessa retórica do Bolsonaro, retórica de lei e ordem, uma retórica mais dura, e agora ele tem criticado frequentemente o Bolsonaro, criticou o Crivella quando teve a questão da Bienal, da censura dos livros, então ele tem tentado agora também se afastar desse bolsonarismo, dessa ala mais fundamentalista, e se proposto como uma alternativa ao Bolsonaro. O próprio Witzel também se tornou alvo do PSL e do Bolsonaro, justamente porque compreenderam também que é outro candidato que viria na cola dessa retórica de lei e ordem, que já ruiu, né? Porque o Bolsonaro, embora tenha proposto isso, na prática ele tem passado o pano total para a corrupção, tem feito vista grossa para o filho dele lá, o Flávio Bolsonaro, para as investigações relacionadas à rachadinha, ou seja, é lei e ordem apenas no papo, apenas no gogó mesmo, porque na prática ele faz parte da velha política de sempre. Quem esperava alguma renovação, algum tipo de limpeza da política, caiu do cavalo, né? Essas pessoas foram enganadas, se auto-enganaram, na verdade, né? Mais do que foram enganadas, se auto-enganaram. Algumas pessoas me disseram que esse racha na extrema-direita é só fachada, é só teatrinho, para eles mostrarem para a esquerda que eles estão desorganizados e nos bastidores estão negociando, estão conversando. Eu não acredito muito nessa teoria porque o que eles ganham com isso? Você mostrar um grupo desorganizado, um grupo fragilizado, um grupo se digladiando, brigando entre si, uma guerra civil entre a extrema-direita, não contribui em nada para eles, nem para o governo Bolsonaro, nem para os olavistas, não contribui em nada para esse pessoal. Eu realmente acho que eles estão brigando mesmo, que estão se devorando, justamente porque uma das estratégias retóricas da extrema-direita é nunca demonstrar fraqueza. Eles sempre estão no controle, eles sempre estão atacando os outros. Então, nesse momento, quando você vê esse grupo aí soltando faísca entre eles, isso de fato demonstra uma ruptura mesmo, que já tinha acontecido em diferentes momentos anteriormente, né? Você viu lá o Sandro Rocha, que queria criar uma rede social só de extrema-direita, e depois criou briga interna entre esses grupos. Depois você viu o Lobão se afastando, o Alexandre Frota se afastando. Então você viu realmente, em diferentes momentos, esses grupos se fraturando. Mas a perda do Nando Moura, que é o maior canal conservador do Brasil, e um dos maiores do mundo também, revela muito como eles não conseguem lidar com a divergência, não conseguem lidar com a pluralidade de ideias, não conseguem. E outros alvos da milícia virtuais, como o Danilo Gentili, já revelavam isso. Qualquer crítica eventual que você faça ao governo Bolsonaro ou ao Olavo de Carvalho, toda a turma vem pra cima de você. E os ataques que o Nando Moura, ou decepcionando o Moura, tem recebido agora, ele está recebendo uma dose do próprio veneno que ele propagou na internet durante anos. Porque o Nando Moura propagou ódio, intolerância, perseguição de outras pessoas durante anos. O que ele está sentindo na pele agora é algo que ele fez
com inúmeras pessoas. Fez comigo, fez com outros influenciadores, fez com o Cauê Moura, com o Felipe Neto, fez com a Juju, fez com Kéfera, fez com dezenas de pessoas na internet. Eu não sei se no futuro não vão se reconciliar, eu não sei se o orgulho do Nando é maior do que a tentativa dele de apaziguar os ânimos, eu não sei se ele quer se aproximar do MBL, porque ele é muito mais tolerante com o MBL do que ele é com outros ex-aliados deles, né? Os companheiros de batalha dele. Basta de pensar que o governo Bolsonaro não tem nem um ano ainda e está todo fragmentado, está ruindo, está humilhado internacionalmente, a popularidade não para de cair. Então, para concluir, como eu disse, esses dissidentes do bolsonarismo e do olavismo, na minha visão, são oportunistas. São pessoas que estão aproveitando essa oportunidade agora que surgiu de se desfiliar ao bolsonarismo para poder se reinventar, para poder manter relevância, porque quando o Bolsonaro cair, vai cair todo mundo junto. Todos esses grupos que estão aliados ao Bolsonaro, todos esses políticos bolsonaristas, todos eles vão cair junto com o Bolsonaro. Então essas pessoas ali estão fugindo enquanto dá tempo. Uns pendendo mais para moderação, ou tentando se mostrar como moderados, e outros recaindo no radicalismo, no fundamentalismo. E é estranho você pensar que tem pessoas mais radicais, mais extremistas do que o Olavo de Carvalho e o Bolsonaro. Mas tem. O que a gente está assistindo agora é uma redefinição da extrema-direita no Brasil. Pessoas que estão fugindo agora para poder voltar com mais força na próxima eleição. Pessoas que vão embarcar, por exemplo, atrás do Dória, ou algum candidato do Novo, ou pro Luciano Huck, não sei. As pessoas vão se redefinir e vão apoiar outro candidato no futuro, sem dúvida nenhuma. Eu não acho que eles vão aprender a lição de não vincular seu nome a algum político. Não vão aprender essa lição. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse racha da extrema-direita, o que ela significa, se você observa isso como uma redefinição de marca mesmo. Nando Moura, Lobão, Alexandre Frota, MBL, tentando agora se mostrar como outra coisa, fugir do olavismo, fugir do bolsonarismo. Se isso é só um teatrinho, só de fachada, o que você pensa aí? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajuda no apoio, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!